Então, estamos de volta, né? E vocês viram que, em sequência de tudo que a gente vem vendo... Sequência de função, começamos a sequência, e aí nós vamos dar uma parada na sequência. Vamos fazer um quiz. Vamos tomar uma coca? Tomar uma coca, fazer um quiz, aquele quiz revisional. Isso aí, depois vamos falar sobre lógica. Né? Descansar não, ainda não. Não, ainda não. Não, falar de lógica. Mas depois de tudo isso, quando vier a unidade 3, aí vocês vão lembrar do que a gente estava falando nessas aulas agora, né? Porque é a sequência. São sequências. Todas vão ser definidas por uma regra, e essa regra vai ser geral. Vai generalizar tudo. Só vai mudar o primeiro termo e um negocinho que vai acontecer lá entre o primeiro e o segundo, que eu não vou falar ainda, senão fica ruim. Não pode também entregar tudo na bandeja, né? Não. Tem que vir aí devagar e sempre, né? Ainda um passo de cada vez. Então vamos lá para a revisão da aula 60. Olha onde a gente anda já. 60. Aula 60. É muito caminho, né? No último primeiro ano foram quantas aulas? Tinham 54, né? Então nós passamos 6 já. Já passou, já. Então tá bom. Vamos em frente, que atrás vem mais assunto, mais conteúdo, né? Então vamos lá, rever os assuntos da aula 60. Sequência numérica na sua parte 2. 2, tudo novidade, vamos lá. O que é sequência mesmo? É um conjunto onde os elementos estão todos em ordem determinada. Determinada por quem? Determinada e em ordem, né? E quem determina é a lei de formação. O primeiro elemento é o nosso A1. O segundo elemento é o A2. O terceiro é o A3. E assim sucessivamente. E o elemento que ocupa a posição N? É aquele lindo enésimo termo. O enésimo termo, quase seu amigo. Muito amigo, né? Eu tenho um amigo enésio aí, tem o enésimo. Sequência finita é aquela que tem fim, né? Então vai ter um começo, vai ter um fim. A gente pode ter elementos aqui intermediários, certo? E tem a sequência infinita, ou seja, termina com as nossas reticências. Termina ou não termina? Não termina. Não termina. E a gente pode ter elementos aqui também, né? E o nosso AN agora, ele tá perdido ali no meio, né? Quer dizer, na sequência finita, o enésimo termo é o último. Na infinita, o enésimo termo não é o último. É o penúltimo? Nem o penúltimo. Não posso afirmar, né? Então, quando a gente fala de lei de formação, a gente está falando daquela fórmula que gera os seus termos, né? Então, quando a gente utiliza essa lei de formação, ela encontra qualquer elemento, termo da nossa sequência, seja ele onde ele estiver. É só lembrar da aula, não é? Na aula nós encontramos o 28º, o 18º, o 36º, o termo que nós quisermos. E aí, não se preocupem com relação a essa lei de formação, essa fórmula. Por enquanto, o problema não vai pedir para você montar a fórmula. Ele vai simplesmente te dar a lei de formação e você vai calcular os termos. Pois é. E no nosso mapa mental, a gente viu que a sequência também pode ser chamada de sucessão, né? Ou seja, né, uma sucessão numérica em ordem, certo? A gente tem uma sequência finita ou infinita. O nosso enésimo termo é chamado de AN. Aqui a gente tem um exemplo, né, de lei de formação. Ó. Por exemplo, AN é igual a 2 vezes N ao quadrado menos 1. Perfeito. E nisso você vai praticar, né, nas atividades de sala, você vai tentar encontrar, às vezes, né, os elementos da sequência, às vezes ele vai te pedir para encontrar aquele determinado termo, né, e aí você sabe que a sua lei de formação te fornece todo e qualquer termo, então ficou fácil. Mamão. O resto é máquina de calcular, e aí só fique atento a um detalhe, tá? Ele vai deixar usar o zero ou não vai querer que use o zero? Isso vai ser definido no problema, beleza? Se ele estiver perguntando lá o 18º, é bom a gente começar o nosso primeiro termo com A1, o A1, isso que é o A1, A2, A3, senão dá uma quebrada no final. Hashtag fica a dica, vamos às atividades de sala, depois a gente volta com a correção e a gente finaliza com aquela coquinha então, beleza? Tudo bem? A coca não, brincando com os números. Brincando com os números, verdade. Isso. Então tá, já a gente tá de volta corrigindo.
E continue nos assistindo, porque agora é hora de atividade de sala. Continue nos assistindo. Isso mesmo. Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Acho que essa não, né? Porque essa tá muito fácil. Não, essa foi fácil. Nessa parte de vou falar a verdade para vocês. Na parte de função, a quadrática tem muitos detalhes, né? Muitas regras. A exponencial, a logarítmica, tem que fazer a mesma coisa. Descansado da função? Não, mas calma, porque assim, tem as partes mais complicadas. Mas sequência é muito fácil, é muito tranquilo de trabalhar. Se você souber multiplicar, somar, potência, sequência é tranquilidade pura. Verdade. Se é tranquilidade, vamos lá ficar tranquilo, né? Vamos tirar as dúvidas e resolver aí uma por uma junto com vocês. Olha lá. Então, resolvendo, tirando as dúvidas, pergunta de número 1. Dada a lei de formação, AN igual a 2N mais 3, com N pertencente aos números naturais, determine os 5 primeiros termos dessa sequência: A1, A2, A3, A4 e A5. Então vamos lá, né? Vamos fazer, né? Junto com vocês, os 5 primeiros termos da sequência. E esse N a gente vai usar excluindo o zero. Pode ser? Pode. Então vamos lá, vamos excluir o zero. Então vamos colocar um asterístico porque a gente vai excluir o zero. Então a gente vai fazer o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Muito bem. O que a gente quer fazer? Qual é a nossa lei de formação? 2 vezes o valor mais 3. 2 vezes o valor mais 3. E isso a gente vai fazer 5 vezes, porque ele quer o quê? Os 5 primeiros termos da sequência, certo? Então vamos substituindo aqui. Quem é o nosso primeiro elemento? 1. Quem é o segundo? 2. Quem é o terceiro? 3. 4 e 5. E agora, simbora! Resolução. 2 vezes 1? 2. Mais 3? 5. 2 vezes 2? 4. Mais 3? 7. Lembrando que primeiro a gente faz a multiplicação, né? Faz o produto. 2 vezes 3? 6. Mais 3? 9. 2 vezes 4? 8. Mais 3? 11. E 2 vezes 5? 10. Mais 3? 13. E aí, essa sequência aí ficou legal, né? O que você acha? Tem uma organizaçãozinha, né? Fica fácil de perceber que são os números ímpares, começando do 5. Até o 13, né? Como a gente findou aí com 5 primeiros termos, a gente pode botar ela como finita. Finita. Certo? Certo. Os números ímpares maiores que 3 e menores que 15. Questão de número 2, olha lá. Sabendo que a lei de formação dos números ímpares é AN igual a 2N mais 1, com N pertencente aos naturais, qual é o número ímpar que ocupa a 100ª posição? Uou! Imagina se a gente tivesse que fazer toda a sequência. Para poder enxergar o centésimo. Para chegar lá no 100º termo. Aí ia dar trabalho, não era pouco não, né? Isso. Agora, nessa lei de formação aqui, nós temos um detalhe. Qual é o nosso primeiro número ímpar? É o 1, não é? Isso. E para achar o 1, eu tenho que usar o A0. Ah, então tá. Então vamos lá. No A0 que a gente vai achar o 1, Isso. vai ser 2 vezes o 0, né? Mais 1. 2 vezes 0? 0. Mais 1? 1. Beleza. Então achamos o primeiro termo, né? Isso. O nosso primeiro elemento aí da nossa sequência de números ímpares. Que foi dado pelo termo A0. O que isso vai interferir? Vai interferir na seguinte contagem. O meu 100º termo, na verdade, vai estar na posição 99. Né? Ah, então para achar o 100º termo, eu vou fazer o A99. Aí eles estão reclamando lá, tá? Porque nós ensinamos eles a fazer o A18, o A28 e de cara agora eles fizeram o A100, com certeza. Mas por quê? Porque aqui estava pedindo os números ímpares, né? E se você jogar o A1 aqui primeiro, vai ficar o 3. Vai ficar e o 3 3 não é o primeiro número ímpar. E aí, na regra, na definição, tem lá, né, usando a dedução da fórmula
e o raciocínio lógico matemático. Sim. Então, quando a gente multiplica 2 vezes 99... 198. 198 mais 1... 199. 199 é o centésimo número ímpar. Se a gente fosse fazer usando o 100, aí ia dar o 201. E aí esse já é o centésimo primeiro. Centésimo primeiro. Né? Beleza, beleza? Eu acredito que eles possam ter alguma dificuldade nessa, mas aí a gente já esclareceu aqui. E aí, ó, quando formos trabalhar essas questões, né, na atividade de sala, nas provas, nós sempre vamos destacar o seguinte: quando não for para usar o zero, nós vamos colocar o asterisco do lado do N, beleza? Já fica então estipulado esse detalhe com eles. Vamos combinar, combinado. Vamos lá na questão de número 3, então, agora. Dada a sequência dos números múltiplos de 7, 7, 14, 21, 28... Aí olha lá a pergunta. Qual é o múltiplo de 7 que ocupa a 38ª posição? Eita! Lascou. Ele não deu lei de formação. Mas eu sei, não sei. Sei, porque nós fizemos uma tabuada, não foi? Uns múltiplos lá, bonitão. E como é que a gente pode fazer, encontrar os múltiplos de 7? Não é 7 vezes? 7 vezes quem? Um N? 7 vezes o N. Ah, então o meu AN aqui, a gente vai criar ele, né? 7 vezes o N. 7 vezes N. E a gente vai testar. Se o N for 1, vai dar 7. Ah, então começa pelo 1, né? Se o N for 2, vai dar 14. Se o N for 3, 21. Se o N for 4, 28. E ele quer saber qual é o múltiplo de 7 que ocupa a 38ª posição. Então eu quero a 38, né? Então vai ser 7 vezes quem? 38. Vezes 38. 7 vezes 38? 7 vezes 8, 56, vai 5, 21. Com 5, 26. 266. Muito bem. Então, se você for fazer a sequência dos múltiplos de 7, né? Se você for fazer aqui, ó, a sequência dos múltiplos de 7, dando continuidade aqui na nossa... aqui no multiplicação. Nosso país, né? Isso. Aí você vai indo, 28, aí vai para o próximo, até você chegar no 38º. Quando você chegar lá no 38º, o número que vai estar lá é o 266. Aí eles falam assim, vou fazer, eu quero comprovar se isso dá certo. E isso é bom. Isso é bom, E aí, fazer. Né, olha só o detalhe. Quando nós definimos sequência, ela dizia, né, tem uma dedução pela regra e tem uma dedução lógico-matemática. Observem que na anterior, nós tínhamos que deduzir que se eu jogasse na fórmula o 1, e aí apareceu o 3. E o primeiro número ímpar não é o 3, é o 1. Então, começamos pelo 0. Aí, no caso, como sempre, né, todas as atividades a gente faz de uma maneira automática, mas a gente também tem que usar o raciocínio lógico. Tem que usar, lógico. Né? Então, esse é o diferencial. E aqui a gente sempre ensina vocês os dois mecanismos. Ensina a fazer pelo automático, né, do que a gente se habitua a fazer, mas também ensina você a usar o seu raciocínio lógico, tá certo? Certinho. Então, vamos lá, se liga no Enem, olha lá, mais uma questão pra gente finalizar a aula de hoje. Vamos lá. Seguindo o padrão da sequência numérica, qual o próximo número correspondente nas sequências abaixo? Eu vou ter que descobrir a fórmula de todos? Não, só pela lógica. Só pela lógica. Então, a dica é usar a lógica. Dedução então, lógica. Na letra A, a gente tem o 1, o 3, o 5, o 7. Eu acho que a gente tem os números ímpares, né? Então, o próximo número da sequência seria? O 13. E outra coisa, ele vai de 2 em 2, né, Olá? 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7. Tá somando 2. Então a gente pode até colocar aqui, né? Que tá somando 2, ó. Beleza. E aí, lá nas progressões, a gente vai ver que isso tem uma particularidade, isso, né? Mas vamos chegar lá, a gente vai chegar lá. Na letra B, vamos lá. Qual é o número agora que a gente tem como continuidade aqui? Eu acho que pela lógica é o 12. Também tá somando 2, né? De 2 em 2. Aqui, somando 2. Eu vou até apagar aqui por conta do último lá. Mas tá somando 2 também, né? Da mesma forma, só que agora somando os números pares. De 2 em 2, encontrando os números pares. Então, o próximo número da sequência é o 12. E agora? 3, 6, 9, 12. Agora tá indo de 3 em 3. Tá bora do 3. Então, o próximo é o 15. Um
4, 9, 16. Ixi, peraí, calma. Aqui não tá somando, porque o primeiro somou 3, pro segundo somou 5, depois somou 7. Olha, uma sequência também. Mas eu acho que esse aqui a gente viu na aula anterior, né? Não são os quadrados perfeitos? Mas olha que legal. Vamos testar. Vai lá, 25, né? O próximo? Sim, porque 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Mas olha a minha lógica que eu encontrei aqui, ó. Somei os números ímpares. 1 mais 3... Aqui você somou primeiro... você está somando os ímpares? 1 mais 3, 1 mais 3, 4. Depois... 4 mais 5... 4 mais 5... 9. 9 mais 7... É o próximo, né? 16. Legal, deu certo. 16 mais 9, 25. De primeira ordem. Vamos lá, então, e na letra E, o que está acontecendo? 37, 31... Tá diminuindo, 29, né? Tá diminuindo. Mas tá diminuindo numa sequência lógica? Deixa eu ver, diminuiu 6, depois diminuiu 2, depois diminuiu 6 de novo. E depois? Ixi, aí diminuiu 4, aí diminuiu 2. E aí, qual é a sequência lógica? Vamos descobrir. Bora ver. A primeira foi 6. Do 37 para o 31, diminuiu? 6. Do 31 para o 39? Diminuiu? Para o 29? 2. Diminuiu 2. Então não é essa sequência. Nós temos aí uma sequência bem conhecida, escrita de maneira diferente, que é a nossa sequência dos números primos. Uou! E aí nunca que eles iam pensar nessa, né? Então, se a sequência dos números primos, antes do 17, qual é o primo que a gente pode pensar aí, que a gente conhece? 13. É o 13, né? Porque né? vem lá 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... Muito bem. Então essa aí foi só pela lógica, né? Não tinha lei de formação, mas com a lógica a gente também vai longe. E eu gostei da penúltima, que nós conseguimos achar duas... Eu gostei da última. A última foi mais confusa. E assim, é legal porque se a gente faz a interpretação errada, dá um nó na cabeça, porque menos 6 é menos 2, aí 4, aí não, qual que é a lógica? Peraí, menos 6, menos 2, 4. 6 tira 2 fica 4, então a outra vai tirar 6... 2 e a outra vai ter que tirar 4. Não vai. Não tem que encontrar. Mas eu gostei dos quadrados perfeitos. Também. E olha só, já aparece uma outra regra. Quer dizer que se eu somar um número ímpar a um número par que eu tenho na sequência, eu encontro o número quadrado perfeito? Claro. Olha aí. Uau. Legal, né? A gente viu que o próximo era o 25 e a gente foi fazendo nessa lógica da coisa e a gente chegou. Qual foi o último número que a gente somou aqui? Faz um pouquinho... Foi o 7, aí somou mais... Aí teria que somar o 9, né? Dá 25. Com certeza. Depois do 9 é o 11. Tem que somar o 11. Então a gente já sabe que é o 36, que é o 6 vezes 6, né? Então são os quadrados perfeitos mesmo e a soma são os números ímpares, Isso, né? eu pego a sequência de números e vou somando os números ímpares. Top, gostei, Perfeito. me amarrei. Vamos lá então agora na resposta do nosso Brincando com os Números, que tinha um monte de cães, né? Nossa e tinha senhora. cão, e tinha cachorro que dá cria, e ficou filhote, aquela função toda. Vamos ver qual é o resultado final? Olha lá, no nosso Brincando com os Números, a pergunta era... Existem 100 pares de cães num canil. Nascem 2 pares de filhotes para cada cão. Infelizmente, 23 cãezinhos não sobreviveram. Após o parto, quantos cães restaram no total? Ó, a resposta já está ali, 977 cães. Deve ser o canil, né? Porque para ter tudo isso de cachorro... Vamos lá, então, na resposta. Olha Vamos lá, ver. 100 pares de cães são 200 cães, certo? Certo, é pares, né? Como nascem Vamos 2 pares de filhotes, então, nascem 4 filhotes 2 pares de filhotes, 4 para cada? para cada. Então tem que multiplicar com os 200? Isso. 800 filhotes. Somando com os 200 pares que são as mães, temos 1000. Que ainda tem Que as foi mães, aí, né? foi aí o detalhe de muitos tem as mães. alunos. Então nós tínhamos 1000 cães. 1000. Isso mesmo. 1000 cães, mas infelizmente morreram 23, né? Então no final, descontando 1000 de 23, ficamos com 977
Cães. Conseguiram fazer essa? Não era pegadinha, mas tinha que ter toda uma lógica aí. Era uma interpretação. A palavra-chave era pares. Pares. Né? Porque quem não se atentou aos pares, que pares a gente vai dobrar a quantidade, aí com certeza não conseguiu. Mas é legal porque teve um Brincando com Números atrás que nós usamos os pares de sapato. Lembra? Tinha um chinesinho, aí tinha tudo isso aí. Então dava para fazer essa diferenciação dos pares, 2, 1. Certinho? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente vai vir com aquele quiz revisional da unidade 2. Pega que aí sim, aí a gente quer saber se a galera entendeu todo o assunto da unidade, né? Essa parte de sequência a gente ainda não vai contemplar, porque essa parte aqui já praticamente é a introdução da unidade 3. Tranquilo? Beleza? Então, aquele beijo no coração. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.